Olá a todos, meu nome é Thiago Penaquim, eu sou médico radiologista intervencionista, atuo em Campinas, na Unicamp, sou responsável pelo departamento de radiologia intervencionista do hospital e do Hospital Veracruz. Aqui na minha frente eu tenho o Paulo Maron e a Lucila Pontes, que eu gostaria que cada um se apresentasse. Por favor, Lucila. Tudo bem, eu sou Lucila Pontes, sou oncologista, sou coordenadora médica do Centro de Oncologia e Hematologia do HCOR, aqui em São Paulo. Atuo de forma focada nos tumores geniturinários. Sou Paulo Maron, eu sou urologista, eu tenho uma atuação basicamente na minha clínica privada, mas eu faço parte do grupo de uro-oncologia do Hospital Santa Catarina e também da Prevent Senior. Ótimo. Então, esse é um podcast que a gente vai falar sobre o tratamento do câncer renal, que tem mostrado com bastante inovação nos últimos tempos, tanto da terapia medicamentosa, farmacológica, quanto da terapia intervencionista mesmo, né, cirúrgica, através da cirurgia robótica ou da radiologia intervencionista também. E para fomentar, né, e estimular essa nossa discussão, eu vou mostrar dois casos aqui. Dois casos um tanto quanto desafiadores, eu diria, tá, para o tratamento, e esse é o objetivo, né? Então, o primeiro paciente é um paciente de 63 anos, sexo feminino, rim único, antecedente de nefrectomia total esquerda por carcinoma de células renais convencional, tá certo? Então, aqui é só uma reconstrução volumétrica, mostrando o rim único, a bexiga, o ureter, né? E o que acontece, né? No polo inferior do rim direito, né? O rim único remanescente, tem lá um novo nódulo, né? Um nódulo renal hipervascularizado, né? Altamente suspeito para um carcinoma de células renais, certo? Então, a gente tem um desafio aí. Eu queria saber do Paulo, primeiro, né? E depois da Lucila também, né? Existe indicação de biópsia percutânea nesse caso, né? E faz alguma diferença pensar que esse câncer é um novo câncer ou, eventualmente, uma metástase, né? De um carcinoma renal contralateral? Gostaria que vocês falassem sobre isso. Bom, na minha opinião, essa questão da biópsia, eu acho que ela tem espaço em alguns casos, principalmente em paciente rim único, mas eu acho que a gente tem que aliar muito bem a imagem. Se é uma imagem que a gente consegue definir muito bem, uma discussão com uma equipe multidisciplinar, eu acho que tem, especialmente num caso como esse, não precisaria de uma biópsia. Eu acho que a gente vai ter espaço para biópsia, mas não necessariamente nesse caso. Ok. É sempre um motivo para muita discussão, né, biopsia ou não. Para nós, oncologistas, nesse cenário que o paciente vai fazer um tratamento local, tumor inicial, não vai mudar tanto, porque geralmente esse paciente não chega para o oncologista, né? Então, caso vocês se sentissem confortáveis a tratá-lo, para nós não faria falta a biópsia. Ok, perfeito. Segunda pergunta aqui, Paulo, o que você acha? Nefrectomia parcial ou ablação térmica? Primeiro, eu queria só fazer uma consideração, né? A gente tem que sempre pensar em preservação de parênquima renal, porque está associado realmente a eventos cardiovasculares, né? A redução da quantidade de parênquima renal e da função renal. Nesse contexto ainda, a gente tem um problema maior, né? Que eventualmente uma complicação cirúrgica ou uma complicação de uma terapia intervencionista pode levar a um paciente anéfrico, né? Então, queria que você fizesse consideração cirúrgica a respeito desse caso, como que você lidaria com esse paciente no consultório, se você apresenta todas as possibilidades terapêuticas para ele também participar dessa decisão terapêutica, né? Bom, acho que é importante a gente olhar que é uma paciente jovem, né, aparentemente sem comorbidades, e a gente tem que olhar para a característica da lesão. Se é um tumor grande, né, normalmente acima de 3 centímetros, a consideração inicial é, será que a ablação vai realmente curar essa paciente? Essa é uma grande discussão. Então, primeira
coisa, eu sempre ofereço, né, eu sempre mostro as possibilidades de tratamento. Hoje a gente lida muito de perto com a ablação e eu confio bastante na ablação. Mas uma paciente como essa, que a gente vê um tumor aparentemente com a cápsula bem definida, a gente tem que olhar onde está localizado, né, proximidade com o sistema coletor especialmente, e a questão vascular, ou seja, se é um tumor complexo, ele vai ser complexo tanto para cirurgia quanto para ablação, mas talvez a cirurgia a gente tenha um controle maior, se for um caso ainda mais complexo e um tumor grande. Então, realmente é uma cirurgia de alta complexidade, a gente vai ter toda a cautela possível, mas se ele não define aqueles critérios de maior de 3 centímetros, muito próximo do sistema coletor, vascular, do hilo renal principalmente, eu iria para uma cirurgia mesmo. Perfeito, perfeito. Essa lesão, ela tinha menos de 3 centímetros, tá? E agora um detalhe, essa paciente era médica também, então ela tinha inclusive conhecimento de alguma maneira técnico, não era nem urologista, nem oncologista, nem radiologista intervencionista, né? Mas tinha um conhecimento técnico para tomar decisão, e ela realmente ficou preocupada com a possibilidade de, eventualmente, numa nefrectomia ser convertida parcial, uma nefrectomia total. Você acha que a cirurgia robótica aqui poderia aumentar as chances de maior êxito, nesse caso, para uma ressecção parcial, uma nefrectomia parcial? Sem dúvida, eu acho que, assim, eu costumo falar que a gente, com a robótica, a gente ficou mais corajoso, né? Então, a gente encara pacientes, casos como esse, casos complexos, pacientes rim único, múltiplos tumores, tumores centrais, de forma mais corajosa. E a gente tem conseguido, com um razoável sucesso, a possibilidade de ressecção e preservação renal. Então, assim, casos como esse, eu fico bem otimista para a gente conseguir fazer a ressecção parcial. Que legal. Tá. Esse caso, tem lugar para terapia sistêmica? A princípio, não. Talvez tenha alguns estudos muito iniciais ainda falando de SBRT e imunoterapia, a exemplo do que a gente tem hoje na realidade de câncer de pulmão inicial, mas lá para frente. Agora, não. Tá. Depois, eventualmente, da cirurgia, avaliando a peça cirúrgica, a gente pode avaliar se é uma paciente candidata a tratamento adjuvante com imunoterapia ou não. Mas, a princípio, terapia primária com cirurgia ou ablação. E a gente continua, nesse momento, está com imunoterapia, tem associação com TKI ou não no tratamento desse paciente? Não. Se, por exemplo, ela for operada e a gente identificar um tumor de risco intermediário alto ou alto, aí o tratamento adjuvante é com imunoterapia. Hoje a gente tem dados para pembrolizumab isolado. Ok. Uma pergunta só para a Lucila. Ô Lu, se você tivesse a situação do paciente foi operado do rim esquerdo, 6, 8 meses depois aparece a lesão do lado direito, você consideraria biópsia nesse caso para de repente pensar como uma ressecção de uma doença metastática, alguma coisa nesse sentido? Aí é uma situação mais desafiadora, né? Aqui, pelo que eu entendo, o primeiro caso foi há bastante tempo. Isso. Aí eu acho que mudaria um pouco, sim, a nossa conduta, porque se a gente considerasse que fosse uma metástase do inicial, a gente poderia ressecar essa metástase e colocá-la dentro de um tratamento adjuvante com bembrolizumab. Perfeito, perfeito. Essa paciente, ela preferiu fazer a ablação. Eu concordo com você que esse caso é um caso que eu teria uma tendência até achar que talvez a melhor terapêutica seria a nefrectomia parcial, robótica, mas ela preferiu, né, baseado em leitura dela pessoal, né, também, a ablação. Esse é um caso bastante desafiador. Por quê? Porque a lesão ela está muito próxima do ureter. O que foi feito aqui, então? Foi feita a cateterização do ureter, né? Foi realizado aqui a terapia com micro-ondas. Talvez era a opção que tinha, talvez se nesse caso fosse até melhor a crioablação, porque a gente tem uma delimitação maior da bola, então tem uma precisão maior. E além disso, não dá para ver aqui, foi feito uma proteção, aqui ficou mais evidente, uma proteção do ureter com gás. Então, de maneira que a ablação é feita aqui, da ponta da agulha para frente não tem a transmissão do calor, e além disso tem uma proteção, fazendo uma pneumodissecção do ureter. O ureter a gente vê aqui com o catéter dentro, protegendo, e esse paciente foi feito a terapia ablativa, então, e a gente tem aqui uma preservação da função renal 2 dias depois com uma creatinina muito semelhante ao pré-operatório.
tá certo? Excelente. Próximo caso, então, um paciente de 63 anos, também do sexo feminino, com CCRs múltiplos e bilaterais, carcinoma de células renais múltiplos e bilaterais. Tinha um antecedente de nefrectomia parcial esquerda, provavelmente por alguma dessas lesões aí, talvez as maiores, né? Se essas outras lesões já estavam presentes, eu não sei falar isso, mas talvez ressecção de lesões maiores aqui no polo inferior do rim esquerdo. Tá? Então, mais um caso desafiador. Aqui eu estou colocando em evidência todas as lesões, todos os nódulos hipervasculares que essa paciente apresentava. Tá? E aí? Nefrectomia parcial, ablação térmica e vou colocar aqui a terceira opção, que é a observação vigiada. Como tomar essa decisão? Eu acho que esse realmente é um caso mais desafiador até do que o outro, né? Porque essa paciente parece que ela tem múltiplos cistos, múltiplas lesões, múltiplos cânceres e deve se repetir isso no futuro, né? Uhum. E ela é jovem. Nesses casos, assim, eu priorizo cirurgicamente a lesão maior. Então, se eu estou diante de um paciente com múltiplas lesões, eu acho que a decisão de fazer a ablação é mais fácil. Porque a maior eu vou para a cirurgia, habitualmente pela experiência de operar pacientes e ter boas respostas, mas eu tenho a ablação como um parceiro. Então eu posso fazer a ressecção do maior, ter um anatomopatológico mais completo e depois eu faço a ablação em todos aqueles menores e aqueles que forem realmente muito pequenos, observar. Que ótimo, que ótimo. Mais ou menos o que a gente pensou nesse caso quando estava tratando. É muito frequente ter associação com síndromes hereditárias. Se esse paciente tivesse no seu consultório, seria feita alguma avaliação genética? Como que seria a tua condução? Esse é um ponto fundamental, assim, os tumores renais, a maior parte deles são esporádicos, né? Não tem nenhuma relação com hereditariedade, mas casos como esse, né, tumores múltiplos, bilaterais, a gente precisa avaliar a síndrome de predisposição hereditária e é um painel expandido para câncer, então é obrigatório pedir num caso bem clássico como esse, sem dúvida. E a imunoterapia tem função aqui? Aí a gente teria que ver o maior nódulo ressecado, estudar esse anatomopatológico e com certeza eu me guiaria pela complexidade do maior nódulo ressecado. Se preencher esse critério, risco intermediário alto ou alto, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Nesse caso aqui, além desse conceito do maior nódulo, foi usado o conceito da posição da lesão. De maneira geral, as lesões posteriores têm maior tendência a serem abladas, né? Quando parcialmente exofíticas e pequenas, pela facilidade do acesso. E as lesões anteriores, pela facilidade do acesso do cirurgião, tem mais tendência, né, a serem realizadas tratadas através de ressecção cirúrgica. Mesmo porque essas lesões anteriores têm mais chance de serem lesadas, mais chance de que o tratamento através da radiologia intervencionista possa levar também a complicações, como lesão inadvertida de alça intestinal, lesão inadvertida de ureter, né? E lesão inadvertida, por exemplo, de um tumor que está junto da cauda pancreática, né? Nesse caso aqui, a opção foi nefrectomia parcial dessas duas lesões que estavam anteriores e próximas de alça do intestino delgado aqui, né? Seria um pouco mais difícil mesmo realizar o tratamento. E todas as outras lesões foram abladas, tá? No canto superior direito dá para ver a agulha de ablação em cada uma dessas lesões. E esse paciente já tem segmento, por incrível que pareça, um segmento aí de 5 anos, sem nenhuma lesão de novo, né? Então, tratamento que... Tiago, uma curiosidade aqui, quantas lesões você consegue tratar por procedimento? Não tem muito esse número mágico assim, tá? O que a gente percebe, às vezes, é que se a gente trata muitas lesões, toda vez que a gente trata... apesar de ser uma terapia que poupa parênquima, algum parênquima é lesado em volta do nódulo. Então, a gente tende a não tratar muito mais, assim, numa sessão só, muito mais que 5 a 6 lesões. Não é nada impeditivo e um pouco além, mas esse paciente acaba reagindo um pouco pior no pós-operatório. Tem mais reação inflamatória pela necrose e também pode ter até um pouquinho de queda da função renal, mesmo sendo uma terapia ablativa, tá? Então, de maneira geral,
E foi o que aconteceu, né? Foram 4 lesões aqui, tá? Tratadas. E depois a nefrectomia ficou em segundo tempo. Tá? É isso. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado.